Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Cleibson Rodrigo, para quem não me conhece ainda. Eu sou monitor da disciplina e eu vou gravar esse vídeo aqui. Espero que fique curto para mostrar a vocês algumas pistas de como resolver as questões. Essa primeira questão, ela fala de uma função de produção que tem essa fórmula aqui. A Mandala, essa empresa produz extrato vegetal onde possui dois tipos de insumo, capital e trabalho, medidos em unidades. Sua produção caracteriza por ter a seguinte função. Só pelo formato dessa função você já pode inferir que ela é uma função do tipo Cobb-Douglas, que tem esse formato daqui. Tem um coeficiente que multiplica um dos fatores, o outro fator fica sem coeficiente e eles são elevados cada um deles a uma constante. E o formato dessa curva de diferença é convexo sempre. E a título de curiosidade, vocês têm que perceber que essa função de produção, deixa eu mostrar para vocês uma imagem. A função Cobb-Douglas, ela tem esse formato aqui. Ela é um formato bastante utilizado na economia. Por exemplo, aqui você vê que é uma combinação tridimensional em que y é a quantidade produzida e os dois outros variáveis, as duas outras variáveis são a quantidade de insumos que você coloca, seja capital ou trabalho. Voltando lá pro conteúdo, então a gente identifica aqui que isso aqui é uma função de produção. Então ela pede a seguir, faça um gráfico que combina seus insumos para conseguir um produto de 4 unidades. De forma bem, é, de forma bem simples, você pode fazer ou usar uma, uma ferramenta como o GeoGebra, que é um site que você pode abrir no navegador, ou você pode desenhar à mão mesmo. Mas assim, para você no GeoGebra você consegue fazer uma visualização tridimensional, né? Eu vou mostrar aqui no Paint como faria na mão, mais ou menos. Deixa eu abrir aqui. Se você quiser representar uma função do tipo Cobb-Douglas de K e L, ou seja, o K elevado a 0,5 vezes um L elevado a 0,5 também. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Você vai ter uma função que tridimensionalmente vai ser parecida com aquela que a gente acabou de ver. Mas se você quiser dizer que isso aqui é igual a 4, ou seja, você está dizendo que isso aqui é o nível de produção é igual a 4, que é o que ela pede na questão. Eita, vai ficar assim mesmo. Você está dizendo que essa isoquanta, que isoquanta vem de quantidade e iso, quantidades iguais. Quer dizer que sobre essa linha aqui, todas as combinações de K e L vão dar o mesmo nível de produção, que é igual a 4. Então, de maneira bem simples, seria isso, representar assim, né? O que ela está pedindo ali, mas, mas ela pergunta outra coisa também. Você pode também representar de maneira tridimensional, como eu estava falando. Fazer uma representação assim, em que esse y, ele vai até 4. Então você, aquela forma convexa que eu escrevi na versão tridimensional, bidimensional, ela é apenas uma curva de nível de um ponto y ali, que é a altura do gráfico.
Não sei se isso é claro para vocês, mas isso tem que ser bem claro. O y aqui é o nível de produção. Então, a uma altura específica, a gente vai ter uma produção, um nível de produção Q, e essa curva de nível é representada na face ali, né, embaixo, que a gente vê aqui no Paint, de forma bidimensional, é a curva de nível equivalente ao nível de produção que é igual a 4. Então, se vocês já quiserem representar tridimensionalmente, também eu acho que ela vai apreciar. Fazer um gráfico, já que ela pediu 3 imagens, né, você pode colocar um gráfico assim, bidimensional, ao lado um gráfico tridimensional. Tem ferramentas que fazem isso, como o GeoGebra, acabei de falar. Mas voltando ao resto da questão, é o seguinte, ela fala, então isso aqui já foi respondido, fica respondido nessa primeira parte. Também qual o tipo de retorno de escala, será crescente, decrescente ou constante? Essa resposta eu coloquei aqui. Se o alfa mais beta na função Cobb-Douglas é igual a 1, o g de dimensão constante. Isso acontece lá na questão. Então, 0,5 mais 0,5 dá 1. Isso significa, de forma bem assim, senso comum, que a variação desses insumos, deixa eu ver se consigo colocar, enfim, a variação desses insumos na produção, tem uma imagem aqui embaixo, à medida que os níveis de produção aumentam, a relação entre os insumos vai ser a mesma, vai ser constante. Então quer dizer que para aumentar o rendimento, a produção, você precisa das mesmas quantidades de insumo, ela é constante, né? Quando os rendimentos são decrescentes, significa que isso vai mudar para cada tipo de atividade produtiva, basicamente. Como você sabe isso? A função de produção é que vai dizer, basicamente. Então, se ele está dizendo aqui que uma função de produção tem esse formato aqui, ele está dizendo já que os insumos, a relação que os insumos têm na produção é de manter o nível de produção constante à medida que você vai aumentando. Tem atividades produtivas que não vai ser assim, que você vai aumentar a quantidade e não significa que ele vai aumentar a quantidade produzida das mesmas proporções. Talvez isso seja cada vez menor, talvez seja maior. Isso vai depender, existe uma infinidade de atividades produtivas, né? E os tipos de insumos são mais variados possíveis. E é isso que muda, basicamente, né? Mas, enfim, a resposta é que são constantes. Então ela pergunta, agora se a mandala mantém constante capital em uma unidade, ou seja, esse K aqui não é editável aqui nesse arquivo de texto. Peguei a imagem. Mas se você quiser colocar isso aqui, ó, como y igual a f de k, l igual a 1, ela mantém constante em 1, elevado a 0,5, vezes L elevado a 0,5. Ela pede valores, né, de L, ou seja, você pode substituir todos os valores aqui e você vai encontrar valores de Y. Significa o quê? Ela quer que a gente faça um gráfico dos pontos. Eu acho legal fazer no GeoGebra, por exemplo. Porque no GeoGebra você consegue ver isso tridimensionalmente. Então você vai ter mais ou menos assim: y igual a f de 1, 0, né? Aqui, por exemplo, o primeiro valor 0 é igual a quanto? Vai dar um par ordenado em que se você substituir aqui, dá 1 elevado a 0,5, ou seja, a raiz quadrada de 1 dá 1 vezes raiz quadrada de 0, no caso vai dar 1. Então você vai ter um par aqui não um par exatamente, né, mas as coordenadas para você fazer um ponto em que o x é 1, o 0 é o y e o z é 0, né? A gente achou 0. Pronto, então
você pegar todos esses pontos aqui, esses 5 pontos, e você ter pares, coordenadas, né? X, Y, Z para cada uma delas. E você montar esse gráfico tridimensionalmente. O GeoGebra é uma ferramenta boa para você fazer os pontos lá, né? Se alguém tiver dificuldade, eu posso mostrar rapidamente aqui na verdade agora. Né? GeoGebra. É... GeoGebra.com, você vem aqui, geogebra.org/calculator, e você já vai colocando aqui pontos. Você pode ver aqui, talvez você tenha que colocar GeoGebra 3D no Google. Daí você já pode digitar os pares das coordenadas, né? No caso 0, 1, 1. Ele vai te dar um ponto aqui. Você pode dar Enter e começar outro. 0, 1, 3. 0, 1, 2. Você vê outro ponto aqui. Então no final você vai ter os conjuntos de pontos, o conjunto de pontos que ela quer. E é isso que acaba a questão, né? E ela vai perguntar o nome que se dá a esse conjunto de pontos. O conjunto de pontos é, que fica ali, né, nessa, nesse caminho, ela vai dizer na apostila, vou até já entregar a resposta para vocês, se chama caminho de expansão. Vou mostrar para vocês o ponto da apostila que isso aparece. Isso aqui é a apostila da professora já. Deixa eu ver aqui. Onde que ela coloca isso? O que vocês têm que reter disso aqui tudo é que isso aqui são funções. Essa função aqui que tem essa forma, ela é visualizada assim tridimensionalmente, né? Também ela usa Cobb-Douglas, que é o nome dessa função, também é usada na utilidade. Mas isso é teoria do consumidor. Agora a gente está vendo teoria da produção, que é o outro lado, é o lado da oferta. Então, o que é importante ter disso é que você tem que entender o objetivo da função, da função ali, os fatores que estão ali entrando, as variáveis na função, no caso são os insumos da empresa. E é fazer operações com isso, basicamente, né? Não tô conseguindo achar o momento ali que ela fala o nome, que eu acho que ela não chama isso por fora, ela chama isso na imagem. Caminho de expansão. É isso. Mas o nome dessa eu acho que tá no arquivo lá que eu preparei. Mas como posso colocar aqui o nome desse dessa reta formada, né, pelos pelos pontos que você coloca ali é chamado caminho de expansão, que é essa reta aqui a até zero, por exemplo, né, formada pelos pontos que ela pede. Como você chama essa curva? É isso que ela pergunta basicamente. Vamos passar para as outras mais rapidamente. Visual tem em sua disposição 160 empregados para produzir dois tipos de produtos: estronca com 2 trabalhadores para cada unidade de produto e celulose com 4 trabalhadores para unidade de produto. Ou seja, você vai ter tipo 160 no máximo para produzir a quantidade, vai ser diferente a visualização, não vai ser por isoquanta nesse caso aqui, porque ela só tem um tipo de produto, um tipo de insumo. Inclusive na página 37 lá da apostila ela coloca um exemplo disso, exemplo de uma função de produção com apenas um insumo, ou seja, um insumo e a quantidade de produto. Então, para representar isso, você vai representar dessa vez não K versus L, ou seja, né, K em função de L. Você vai representar o produto em relação ao insumo que você está representando. Então, ou seja, para produzir, você tem 160. Eu até coloquei errado aqui, não é 60, é 80. Mas se você tem
né? 160 empregados, você consegue com dois trabalhadores produzir uma unidade de estronca, então com 160 você produzir 80. Então esse ponto máximo aqui é 80 e ele vai ser de uma cor, né? Ele até zero, ele vai ser uma reta, na verdade. Aqui, desculpem, porque fiz um pouco rápido. Mas aqui vai ser uma reta, vocês têm que representar como uma reta, né? Para fazer 160 trabalhadores, você consegue fazer 40 celulose. Então ele vai ser uma reta com a inclinação, né, vai ser mais inclinada. Aí ela introduz outras informações. Escreva a equação e desenhe um gráfico com duas cores. Então vai ser uma equação linear, basicamente. Você tem que escrever a equação linear que descreve isso aqui, basicamente, né? F em vez de a produção vai ser, em vez de ser F de KL, como lá em cima, vai ser só F de L, porque aqui tem função de L apenas. Então vai ser um F de L, que é o que, né? O que é 2L, por exemplo, ou 4L. São as duas funções, né, de produção. Vocês verificam exatamente. Suponha agora que para produzir, escreva a equação e desenhe um gráfico com cores que combinem os produtos de forma que todos os trabalhadores possam ser empregados. Essa é a produção de forma que os trabalhadores sejam empregados. Agora, essa é a representação, basicamente, né? Suponha que agora para produzir estronca será necessário 4 pais e 2 trabalhadores, como antes, que é essa parte aqui, eu representei em verde. E para produzir celulose vermelho, 2 pais e 4 trabalhadores, ou seja, você tem 160 trabalhadores e 180 pais. No caso aqui, você já tem uma isoquanta de outro tipo. Ela não fala isso na apostila, eu acho isso um pouco complicado para vocês tirarem isso do nada, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa, que é esse texto aqui, vou deixar para vocês aqui no na resolução, ali na resolução. De onde eu tirei essa fórmula aqui? Vou colocar aqui. De onde eu tirei essas fórmulas aqui? Porque vocês veem que lá em cima a isoquanta ela é convexa, mas para essa questão a isoquanta ela é perpendicular. E da onde vem isso? Vem de outro tipo de função de produção, que é a função de produção que está em questão nessa, nessa questão, nessa pergunta, né? Você vê que assim, ó, isoquantas, realmente esse nível de produção que envolve dois fatores, mas você tem que pensar que nem todos os fatores vão ser iguais para todas as atividades. Então aqui a gente está vendo um material que explica sobre produção, etc. E fala sobre isoquantas. E ele fala sobre a forma dos isoquantas aqui. Mas chega um momento aqui que ele vai falar de tipos de função de produção. Ele apresenta Cobb Douglas, que é aquela primeira que a gente estava vendo. Ele apresenta uma segunda, linear. Qual a diferença de Cobb Douglas para linear? É que aqui a gente está tratando na Cobb Douglas de substitutos imperfeitos. Quando dois bens não têm nenhuma relação entre si e eles participam como insumo de uma produção. Isso é o mais comum que a gente observa, né? Então a relação que eles têm de substituição entre si é essa relação dada por A e B. Alfa e beta, na verdade, né? Mas existe substitutos perfeitos. Por exemplo, quando você tem aqui ó, uma produção que você pode usar gás natural ou fuelóleo. Então esse é um caso que você tipo vai ver que a relação de substituição entre os dois é uma relação linear, porque você pode substituir um pelo outro de maneira perfeita, dado uma proporção, né, linear. Então aqui é uma diferença. Mas nessa questão, que são três tipos, né? Cobb Douglas, essa função de produção linear e a função é a produção por Leontief, que é quando ocorre a presença de complementos perfeitos. Então, o que é um complemento perfeito? Significa que você não produz uma coisa sem o outro.
Ou seja, os fatores de produção não são substituíveis, só são produtíveis quando combinados em uma determinada proporção. É exatamente o que ela está falando lá. Porque, ou seja, você só produz tal coisa, né, lá na questão, quando tem dois pares do quatro trabalhadores. Ou seja, você não constrói, é, como chama o negócio? Estronca se você não tiver só dois trabalhadores. Você precisa da pá também. Você não constrói só com a pá, você precisa dos trabalhadores. Então essa é a ideia de complementos perfeitos. E daí a forma, o formato dessa, dessa isoquanta, ela é perpendicular. E o formato da equação é você calcular o mínimo é uma função mínima dos insumos, né, ali, com um coeficiente que vai dar a proporção deles. No caso ali era 2 e 4 alternando de uma situação para outra no exercício. Mas é isso. Então, a diferença aqui, ela nem pede muito para trabalhar algebricamente. Ela não pede para trabalhar algebricamente, mas ela pede para você visualizar isso, né? Então, ou seja, para os 180 pais e 160 trabalhadores, você pode, se você imaginar, por exemplo, ela pede para você desenhar combinações, né? Então, se você imaginar um Q igual a 10, uma isoquanta, ou seja, combinações e que o Q seja igual a 10, você tem que pensar que 10, para produzir 10, você precisa de 20 trabalhadores e 40 pais. Então, você traça a quina aqui, né? Basicamente. E você puxa para cima e puxa para o lado. E você vai repetindo isso aqui na mesma proporção, já que é, aqui é uma linha reta, né? Como eu falei para vocês. Aqui no exercício dela, no exemplo dela da apostila, não está em linha reta, porque na verdade é uma função. Mas a gente pode inferir aqui que as relações são constantes, então é uma linha reta sim, na verdade. É porque poderia ser outros formatos, sabe? Mas aqui ela teria que dizer que a que não é que não é constante o crescimento, porque você vê que aqui que sempre que você bota dois trabalhadores, vai crescendo mais um nível, mais uma unidade de produção. Mas existem situações em que nem sempre você adicionar mais trabalhadores vai dar a mesma quantidade de produção constante, entende? Então, já que ela não adicionou essa informação, a gente tem que subtende aqui que sempre que você botar dois trabalhadores, vai ter uma produção a mais. Então, é linear essa relação. Mas por que eu estava falando disso? Basicamente a fórmula aqui é linear, aqui é perpendicular, e você tem que se ligar no outro aqui também, que o Q, para produzir 10, né, no outro, ou seja, na celulose, você precisa de 4 vezes mais trabalhadores. Então a diferença é essa. Eu colocaria dessa forma aqui, porque fica 3 gráficos, né? E é isso. A terceira questão. E assim, essa parte aqui está na página 37 da apostila. Vocês precisam ir lá dar uma olhadinha. Terceira também sobre Cobb Douglas, falando sobre unidade de. Suponha que uma monada utiliza unidade de capital K e unidade de trabalho L. Deixa eu conectar aqui no computador. Sua produção caracteriza por ter a seguinte função, que é essa aí também Cobb Douglas. Vocês veem que aí a diferença com aquela da primeira é que ela aí vai ter um coeficiente, né, na frente do K. Então suponha que o custo de capital é R$10, o custo de trabalho é R$40, construa um gráfico em que a função do custo total é 400, em que a outra o custo total é 200. Um pulo do gato aqui que é importante é que vocês têm que lembrar que custo total é a soma de custos fixos e custos variáveis. Custos fixos, então você tem que achar o custo fixo. Por quê? Eu coloquei aqui, eu não coloquei exatamente um desenho meu, mas o método está lá bem simples. Eu achei bem direto ao ponto e depois disso tudo acho que vocês conseguem entender. Tá na página 51 a 53. Primeiro, vamos perceber aqui o que ela pede. Ela pede para você desenhar o custo total das duas funções, pensando que em uma o custo total é 400 e outra é 200. É isso que ela pede primeiro. Supondo que o custo total, constrói
construa um gráfico para essas duas custos totais. Mas lembrando lá, se a gente for ver um gráfico do que é um custo total, né? Custo total gráfico. Ele vai ser sempre assim, vai ser sempre um custo total que parte de um ponto que intercepta. Deixa eu abrir aqui maior. O custo total ele é a soma do custo variável com o custo fixo. O custo fixo é o mesmo sempre, né? Não importa quanto você produza de limonada, você vai sempre pagar aquele custo do aluguel do lugar, ou um custo fixo. Se vocês não sabem o que é custo fixo e variável, vão procurar isso, que tem uma definição rápida no Google se vocês procurarem assim. Então, a partir desse ponto aqui, ele que intercepta o eixo X, né, que é custos totais versus quantidade produzida, em função da quantidade produzida, você vê que ele vai aumentando. O custo total ele começa a partir desse ponto fixo. Então, por que ela coloca isso para vocês? Porque ela quer que você identifique através da equação. Vou botar lá pro. Deixa eu pegar essa imagem e colocar lá no texto. É, ela quer que vocês identifiquem o custo fixo, porque fica um pouco, fica como se fica subentendido aqui. Se a gente tem essa esse valor aqui, né? Vamos lá para a página 51 a 53 dela, do material dela. 51 a 53. Daí ela já fala assim, que você tem uma função Cobb-Douglas, digamos que ela deu um exemplo. O custo total, no caso da produção, né, é o trabalho vezes o salário, que é o preço do salário, ela deu lá, né, o trabalho sendo um custo e a quantidade de trabalhadores, se eu não me engano, deixa eu checar lá exatamente como ela pergunta. Ela fala da quantidade de trabalho, do preço do trabalho, ou seja, ela define o W e ela define o R, que é o preço do capital. E se você jogar isso para um custo fixo, né, você vai ter uma e se você pegar esse custo total e igualar o 400 ou 200, você vai ter duas funções diferentes. E você pode representar isso de forma diferente num gráfico, né? Então, basicamente é isso. Se você se você é, pensar isso aqui como uma equação, né, uma função que você vai representar ali como como esse gráfico daqui. Lembrando que sempre vai ter esse formato, né, o custo fixo. Mas daí você vai ter que isolar para saber o intercepto aqui do eixo Y. Mas um momentinho que eu estou refletindo aqui sobre uma coisa. A questão ela continua pedindo para vocês fazerem a minimização dos custos, botar uma isoquanta e tudo isso, né? Que tem na página 51 a 53, na verdade. Ela não explica na página 51 a 53 como representar essa função de custo total de gráfico. Mas ele vai ser um gráfico que vai variar do custo fixo até 200 ou 400 num e no outro, né? Basicamente. Então você vai ter que pensar que se o
o capital é igual a 1 e você jogar vezes 10 e o trabalhador é igual a 40 e você jogar vezes 1 ali na fórmula que ela coloca na página 51 e 53, né, aqui nessa função é por aí, assim, você tem que pegar essa fórmula aqui, jogar o L igual a 1, multiplicar pelo salário, pegar o capital e jogar igual a 1, o R vezes o salário, ou zero mesmo no caso, né? Você joga zero, não, é perfeito jogar zero na verdade, porque se você jogar zero e multiplica pelo salário, você vai ver que o F, né, um momentinho, refletindo. Na verdade, né, porque se você pensar quando começa o custo fixo, porque o interessante é você saber o valor desse F para você pensar no gráfico, né? Então, se você colocar isso aqui zero e multiplicar pelo salário, vai zerar tudo isso e vai ficar custo total igual ao custo fixo. Significa que não tem nenhum custo. Não sei como representar isso da melhor forma, mas digamos que seja né, a partir de assim, vamos passar disso, depois vocês veem a melhor forma como vocês representariam isso, porque eu acho que ela quer que vocês representem, né, da melhor forma possível. Então, eu acho que, assim, uma boa intuição é você, tipo, pensar num valor aqui aleatório e criar um gráfico para você, que o salário vai sendo multiplicado pela quantidade de trabalho que você está adicionando e você vai criando um gráfico em relação a isso. E você acha esse F é o valor custo fixo, né, que é o valor que fica lá interceptando o gráfico. Essa é a questão. Mas a parte importante que ela fala sobre produzir a menor custo possível aqui e encontrar o número de unidades K por trabalhador L, numa isoconta de 40 unidades de produto, você vai lá nessa página e seguir essa fórmula aqui, que ela é bem dada. Até para quando a gente estuda microeconomia, assim, em microeconomia realmente é um formato dado, assim, você vai usar a Lagrangiana usando a função de produção como essa com Lagrangiano e vai, né, usar lá que é 4K, tem que lembrar disso, coisa e tal. É, você basicamente vai ver que o K ótimo é o K que é igual a Y e é igual a L aqui. E você vai achar no final uma, como posso colocar aqui, uma função de custo que ela é em função da quantidade produzida, né? E se a quantidade produzida é 40, como ela falou lá, que é a isoquanta, então você vai ter o custo total mínimo, né? Para você, tipo, realmente minimizar, ter sua produção ótima, digamos assim. Que era o que ela pedia, né? Isso. Qual a combinação ótima do KL para minimizar os custos? Porque você vai ver ali que é o K igual a YL. Enfim, é bem metodológico e é bem passo a passo nessa parte, assim. Vocês podem realmente usar o mesmo passo a passo, né? Vamos passar para agora para as outras. Para corresponder esse quarto, também tem um passo a passo lá. Não é a página 50, 51, 53, é outra. Deixa eu lembrar lá onde é. Cinquenta e um, 53. Aqui. Então, mais ou menos na página
ela explica o que é estágio de produção antes, mas começa o método para resolver a questão começa na página 42. Página 42, página 43, página 44, digamos que até 45. Então, página 42 a 45. Vou colocar lá. Página 42 a 45. O que vocês têm que saber disso aqui? Nessa fórmula, nessa função aqui, ele diz que a função y de produção, que é essa produção aqui no y, né, no gráfico, ela tem esse formato, ela é função de x, né, que é um insumo, né, que são os insumos na verdade. E uma coisa na economia é que a gente que existe uns cânones, né? Não é exatamente cânones, mas assim, axiomas, digamos assim, que relaciona o preço médio e o preço marginal e esses dois valores vêm do preço total, né? Da, perdão, não é preço, é produção. Então, quando você vê esse P aqui, basicamente, sempre uma produção ela vai seguir essa produção total aqui, é esse aqui do gráfico aqui, ó. Esse Y é a produção total. Então lembre-se disso. Começa por aí. Então, esse Y é igual a isso, que é uma função aqui representada no terceiro grau, geralmente ela tem esse formato aqui, e é igual à produção total. O que vocês têm que imaginar aqui é que aqui ela coloca esse gráfico em vermelho só para assustar. Porque na verdade, digamos assim, que a empresa ela vai estar medindo todo dia quando ela está produzindo. E isso aqui vai ser uma coisa oscilada, assim, né? Uma coisa que vai ter erros, vai ter o fator humano, enfim. Esse pico aqui deve ter sido alguma coisa, aconteceu alguma contagem que fez dar um pico, enfim. Isso acontece na vida real, assim, né? Mas para você representar uma função de produção total de uma empresa, você representa a aproximação por uma função de grau 3, que é o que ela está fazendo aqui. Essa função aqui, esse y igual a pt, que é a produção total, é essa função aqui verde. Então é com essa que vocês têm que trabalhar, basicamente. Então qual será o ponto no valor que o produtor deve limitar ao máximo os insumos? É o ponto, já matando assim a questão, é que quando você divide PT por x, você pega tudo isso e divide por x, você está achando a produção média. Porque se você divide a quantidade de produção total por x, que é isso que ela faz lá na apostila. Vou trocar aqui de página. Quando ela divide PT por x, toda a equação por x, ela acha produto médio. E quando ela deriva isso, ela acha produto marginal. E o que significa produto marginal? Produto marginal é a quantidade de produto que você vai ter na produção, na produção total com a quantidade infinitesimal de produto que você vai ter, a variação infinitesimal a partir de uma variação infinitesimal nos seus insumos. Então, quando se chama marginal na economia, é sempre o adicional. Quanto de produção adicional você vai ter, né? Quando o seu produto ele passar, quando o seu insumo ele aumentar. Não é sempre que você vai adicionar insumo que a sua produção vai aumentar. Vai chegar um momento que você adiciona insumo, digamos que você tem uma pequena empresa de impressoras, de uma gráfica, que você tem impressoras como os seus insumos. Se nada aumentar na sua empresa, se você não aumentar suas instalações, nada, se você vai chegar um momento que você vai colocar tanta impressora dentro do seu espaço que você não vai conseguir mais trabalhar. Então não é porque você pode colocar mais insumos que isso vai ser eficiente na sua produção, entende? Chega um momento que a sua produção
Tem três estágios, né? O primeiro estágio é o estágio que tipo, tem capacidade ociosa e você pode aumentar, chega um momento. E esse aumento ele vai sendo cada vez maior, né? Mas chega um momento em que ele fica ainda aumenta se você aumenta a quantidade de insumos, mas ele aumenta a quantidades menores entre si, né? E isso ali no se a gente for ver aqui na quando ela chama de estágio de produção, isso é em relação com o produto médio, né? Quando você. Esse gráfico não está muito bom. Deixa eu voltar lá pra isso aqui. Quando você vê isso aqui, basicamente, você tem que pensar que esse ponto aqui, o ponto que você está procurando, que é o estágio 2, que é o estágio onde ocorre eficiência econômica em concorrência, o estágio 3 não é legal porque o produto marginal vai ser negativo, ou seja, você aumenta um insumo, ele vai te dar um produto marginal negativo, porque envolve custos, enfim, você tem que ver o melhor disso, né? Você tem que produzir entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esse ponto, que é o estágio, esses dois pontos, estágio 2 é o estágio em que o produto marginal ele é igual a zero e o estágio em que o produto marginal é igual ao produto médio. Então, o que você precisa fazer? Simplesmente você precisa ir nas fórmulas que você tem, na fórmula que você tem, né, da produção, página 41. E você igualar, né, e você fazer isso, você vê onde o PME é igual a PMG e você vê onde o PMG é igual a zero. Você pega isso aqui igual a zero e você pega isso aqui e iguala isso aqui. Então você vai ter esses dois pontos. Ela acha aqui que você iguala a zero, você vai achar por Bhaskara um dos pontos, é, quando o PMG é igual a nulo, ou então quando o PMG. Vocês leem isso aqui direitinho, porque na verdade existe aquela coisa da derivada, né, de ser o maior local. Você tem que se certificar realmente que é o maior possível. Os pontos críticos, né? Porque não é tão trivial assim. Questão do ponto crítico. Mas é uma questão simples de você identificar o pontos, né? De inflexão, pontos críticos. É, nessa função de terceiro grau, basicamente. Vocês têm que reter isso, porque os estágios de produção eles demarcam o momento em que você tem que parar de produzir, porque você já está criando uma produção que ela é não eficiente, porque está fazendo um produto marginal, ou seja, a quantidade de produto que você vai oferir aumentando o insumo, ela vai ser negativa. Então, para que você está produzindo, sabe? Se você está fazendo o produto ser negativo, você não está lucrando com isso. Então, é esse o conceito. Voltando lá para a última questão, eu acredito. Não, a quinta questão é igual, mas eu acho que vocês vão ter que definir um pouco mais isso, né? Teoricamente. É isso, considerando a função de produção dada por isso, explica economicamente os pontos limites e ilustre graficamente, matematicamente tal intervalo. É aquela mesma página, eu nem coloquei aqui a questão 6, mas a questão 6 ela é mais simples. Eu acho que não coloquei porque eu ia só rapidamente falar, mas vocês vão colocar aqui e multiplicar 2 vezes K, né? Que é 1 vezes mais 10 vezes L e vocês vão calcular a quantidade de, de custos, né? Totais dessa tecnologia aqui, e nesse cenário primeiro e nesse cenário segundo. E você vai ter que ver qual a tecnologia que você escolhe ser a menor, né? Menores custos possíveis. E você vai comparar, basicamente. Depois de ter multiplicado 2 vezes K mais 10 vezes L, e você completar essa tabela aqui, você vai escolher o menor. Eu acho que ela resolveu essa questão em aula porque uma colega de vocês me falou isso.
Mas qualquer coisa, se vocês precisarem, eu também posso clarificar alguma coisa. Vocês vão ter que escolher o menor valor entre essas duas colunas aqui, CT1 e CT2, significando que é o menor custo, né? É a menor tecnologia que vai dar a você a menor... Uma coisa importante é que tecnologia de produção é a combinação de dois insumos ou de vários insumos para gerar uma quantidade, uma, um nível de produto, né? Isso é um termo econômico, tecnologia de produção, dentro da teoria da produção, né? E é isso, gente. Qualquer coisa me procurem e tal. Eu preferi fazer essa conta. Passou muito do que eu imaginava, eu precisei passar uns 15 minutos, mas não é uma coisa simples, mas eu acho que vocês precisavam entender, assim, basicamente. Espero ter clarificado, assim, alguma coisa, mas entendido o que é preciso para você, tipo, resolver, né? Então explorem bastante aí, vocês, ela gosta que vocês usem ferramentas mais variadas possíveis. Quem puder usar não só GeoGebra, mas talvez é, usar o próprio R, o Colab. Vocês podem achar tutoriais disso, de como fazer um gráfico lá. Enfim, fiquem livres para realmente fazer na ferramenta que você quiser, porque que vai te ajudar a explicar melhor, né? Porque ela valoriza muito isso, na verdade. Como você escreve, como você desenvolve, enfim. Eu vou até tirar isso, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque não necessariamente você precisa usar programação para isso, mas ela precisa, assim, se você usar, né, basicamente. É, mas é isso, qualquer coisa vocês me procurem. Tchau, obrigado.